governador Eumano de Freitas já respondeu efetivamente a duas denúncias graves do ex-governador Ciro Gomes, relacionadas à corrupção no seu governo. Ciro disse que no governo do Estado, atualmente, não se faz uma obra na Superintendência de Obras, na CAGES e no DETRAN, sem o pagamento de propina. Eumano, alegando outras razões, exonerou o antigo superintendente da SOP, Superintendência de Obras. Ontem, o superintendente de obras era o Quintino Vieira, um nome muito conhecido do meio político aí e mal falado desse mesmo meio. Ontem, inesperadamente, o governador cortou o sonho da CAGES de construir uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, um determinado local que era questionado pelas empresas que cuidam da internet do mundo. Essa usina de dessalinização é uma obra muito cara em termos de recurso mesmo, que embora sendo uma parceria público-privada, a oposição ao governo já estava dizendo que ela poderia enricar alguns servidores estaduais, além de garantir uma boa ajuda financeira para a campanha de 2026. É verdade que havia uma pressão grande contra a obra na Praia do Futuro do pessoal ligado ao mundo da internet. Mas, sem dúvida, se não houvesse essa denúncia do Ciro de pagamento de propina a obras da CAGES, o projeto da usina de dessalinização não seria mudado ou mandado para o espaço, tão inesperadamente como determinou o governador. Qualquer que tenha sido a motivação do governador, as duas tomadas de posição, exonerar o superintendente de obras, o Quintino Vieira, ambas foram corretas, afastar o Quintino e voltar os seus olhares para a administração da CAGES, onde tem muito dinheiro em jogo, e dinheiro que praticamente fica enterrado, de difícil fiscalização, mas não é impossível se fiscalizar. Ainda a propósito da CAGES, a CPI da Câmara Municipal de Fortaleza, que vai investigar esta empresa, CAGES, pode produzir alguns questionamentos sobre a compra de parte do mais imponente prédio comercial de Fortaleza, no centro da Aldeota, para ser a sede da diretoria da empresa. Tem se falado muito sobre essa transação comercial sem necessidade. Vamos ver o que a CPI vai produzir. A diretoria da CAGES saiu lá do bairro do antigo aeroporto e hoje está aqui ocupando todo um andar do prédio mais comercial, mais chique da cidade de Fortaleza.
E o município de Juazeiro do Norte, pelos números divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral ontem, não terá segundo turno para a escolha do prefeito municipal nas eleições deste ano. Faltou pouco. Aliás, há poucos dias, mais precisamente mesmo no mês de maio, nós antecipamos aqui que não haveria segundo turno em Juazeiro neste ano, porque as informações que tínhamos dizia que tinha encerrado já o prazo para novas inscrições de eleitores e os números não chegariam aos 200 mil eleitores necessários para a realização de segundo turno em qualquer município brasileiro. Vamos relembrar o que foi dito naquela oportunidade. Até aqui, agora, nesse momento, não dá para sabermos, porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, onde ficam concentradas todas as ações de registros de filiações eleitorais, ainda não divulgou o resultado de todos os novos títulos que foram emitidos até ontem. Por isso, ainda não sabemos se o município de Juazeiro do Norte, aqui no sul do estado, na região do Cariri, alcançou os 200 mil eleitores para que possa acontecer lá, neste ano, o segundo turno de votação para a escolha do prefeito municipal. Até agora, é possível até que Juazeiro tenha alcançado, porque até ontem pela manhã, as informações que tínhamos era que faltavam menos de 500 eleitores para que o município alcançasse os 200 mil que a legislação diz que o município que tenha 200 mil eleitores mais um terá que ter, no município terá que ter um segundo turno da eleição se nenhum dos candidatos a prefeito alcançar 50% dos votos válidos e mais um. Se alguém alcançar esse total de votos, não existe segundo turno. Mas, em não alcançando, haverá segundo turno e a votação será, a disputa será entre os dois mais votados no primeiro turno. O primeiro turno, a votação é no dia 6 de outubro. E o segundo turno, a votação é no último domingo de outubro. De modo que, logo na segunda-feira, a última segunda-feira do mês de outubro, já se saberá quem são os prefeitos de todos os municípios brasileiros. Há uma atenção muito grande com relação a esse número de eleitores de Juazeiro do Norte, por conta até do empenho do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que é um filho de Juazeiro do Norte. Ele fez todos os esforços, facilitou todos os trabalhos da Justiça Eleitoral para permitir que todos os jovens alistassem para votar neste ano. Mesmo que não vote, mas estando alistado, o município constando na sua relação com mais de 200 mil eleitores, haverá o segundo turno. Os candidatos a prefeito de Juazeiro que não estavam muito alegres, muito entusiasmados com a possibilidade de haver um segundo turno naquele município. Hoje, no Ceará, nós só temos segundo turno para prefeito em Fortaleza e em Caucaia. Só esses dois municípios cearenses têm mais
de 200 mil eleitores. Um segundo turno, segundo os candidatos, é uma outra eleição e até pode se tornar mais cara do que a eleição do primeiro turno. Mas vamos aguardar mais algumas horas e ainda hoje deveremos saber se Juazeiro do Norte terá ou não segundo turno para a eleição de prefeito neste ano. Bom, nós não esperamos apenas poucas horas, esperamos muitas horas, porque esse comentário foi no dia 8 de maio, no dia do encerramento do registro de novos eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral antecipou a divulgação dos números do eleitorado cearense. Eu digo antecipou porque o Tribunal Superior Eleitoral, onde todos os dados são concentrados, o TSE ainda não divulgou o número do eleitorado brasileiro. Aguarda-se que ele o faça proximamente. Nas eleições de 2022, esses números só foram conhecidos oficialmente no mês de julho. Mas pelos dados distribuídos ontem à noite, ou no final da tarde, início da noite, pelo Tribunal Regional Eleitoral, o eleitorado cearense chegou a 6.900.000 eleitores. Ele disse apenas 6,9 milhões. Pode ser menos de 900 mil ou pouco mais de 900 mil, mas está próximo dos 7 milhões. Eu posso afirmar que esse número é oficial, mas não é real. O tribunal já faz algum tempo que não faz uma revisão do eleitorado. E quando dá revisão do eleitorado, a gente tem realmente um número oficial e real, porque são excluídos aqueles títulos de pessoas que já faleceram e não foram dados baixa. Não foram dados baixas em títulos de pessoas que mudaram de domicílio eleitoral, saíram do Ceará, foram para São Paulo, Paraná, outro estado, ou mesmo dentro do próprio estado. Uma pessoa que morava lá no Cedro e passou a vir morar em Camusim. Toda essa alteração não é registrada normalmente. Quando se faz a revisão, aí sim a gente tem uma realidade. Tanto eu estou dizendo isso porque em 2022, na última eleição que tivemos, nós tínhamos aptos a votar o número oficial do eleitorado cearense em 2022 era de 6.812.993 eleitores. Este era o número oficial dos cearenses aptos a votar em outubro de 2022. Pois bem, naquele ano, só votaram 5.623.450 eleitores. 1.200.000 eleitores deixaram de votar. Não há possibilidade de um contingente tão grande desse deixar de votar. As pessoas que deixam de votar são poucas. Embora reclamando da obrigação de votar, no fundo, elas têm vontade de votar, de participar daquela festa cívica. É a grande festa que o brasileiro experimenta. Pois bem, em 2022, de 6.800.000 eleitores aptos a votar, só votaram 5.600.000 eleitores.
deixaram de votar exatamente 1.189.543 eleitores. Sem dúvida, apresentando uma abstenção de quase 18%, que é realmente muito grande. Sem dúvida, neste ano, nas eleições municipais, também teremos uma abstenção muito grande, porque esses números não são reais, repito. O presidente Lula anunciou ontem a liberação de pouco mais de 5 bilhões de reais para o ensino superior brasileiro. O Ceará será contemplado com um campus em Baturité, da Universidade Federal do Ceará, ou melhor, da Universidade Federal lá da região, da Serra, e um outro benefício é um hospital no Crato, um hospital para a Universidade um hospital para a Universidade Regional do Cariri. Não foi dito ontem se seria no Crato ou em Juazeiro, mas foi dito que seria construído um hospital para a Universidade Federal do Cariri. Vamos ouvir parte do que disse o presidente Lula. Clareza de que nunca antes na história desse país a gente teve um governo que tivesse tanta preocupação com a educação como nós temos. E vocês sabem que a minha preocupação é uma coisa muito elementar, não é nem uma coisa muito intelectualizada. A minha preocupação com a educação é simplesmente porque, como eu não tive o direito de fazer uma universidade, eu acho que é preciso, eu estando na presidência da República, garantir que todas as pessoas que ainda hoje vivem na situação que eu vivia quando eu tinha 18 anos, tenham o direito de estudar. Em 100 anos foram feitos 140. Nós, em pouco menos de 15 anos, já vamos entregar 782 institutos nesse país. E por quê? Porque nós também achamos que não é possível você desenvolver as cidades periféricas, as cidades médias e pequenas do interior do país, se você não tiver institutos federais que possam, em função desse curso existir, você adaptar a realidade local para que você tenha a capacidade de produzir um desenvolvimento regional. Não é num Instituto Federal de Ipatinga que a gente querer ensinar a mesma coisa que ensina no Instituto Federal da cidade do Rio de Janeiro ou da cidade de São Paulo. Não. Lá pode ter muitas coisas iguais, mas nós temos que saber qual é a aptidão do desenvolvimento daquela região, o que o Instituto pode fazer para que a gente crie um mundo de trabalho mais dinâmico. Mas nós estamos fazendo o pé de meia para quase 4 milhões de jovens das escolas do ensino fundamental que passam para o ensino médio e que desistem da escola. Ou seja, se a gente não tiver a preocupação de fazer esse investimento, a gente, no ano seguinte, vai gastar fazendo cadeia ou contratando polícia para diminuir a violência nos lugares. Então, eu queria fazer um apelo para vocês. Eu cobro toda semana do Camilo. Camilo, pelo amor de Deus, nós temos que começar a construir os institutos que nós anunciamos. Se não tem terreno, vamos comprar o terreno. Os reitores podem ir nos prefeitos e saber se tem prédio na cidade que a gente pode colocar um instituto. O que a gente não pode é anunciar e um ano depois não ter acontecido nada. Em 4 meses, nós geramos 911 mil empregos formais, mais do que em muitos anos. Nós voltamos a recuperar o poder de compra do salário mínimo. Nós estamos vendo a massa salarial crescer quase 11% nesse país. Nós estamos vendo a inflação controlada. Nós estamos vendo a entrada de investimentos internos aqui no Brasil. E nós estamos com o PAC começando a funcionar. Ou seja, tudo isso
é para gerar um otimismo nesse país de que a coisa vai acontecer. Essa questão da greve, a greve ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, é 100% é nada, é 100% é nada, ou é 83% é nada, ou é 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula. Quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. É isso que tem que ser levado em conta. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios. Vocês já têm noção do que foi oferecido? Vocês conhecem? Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve, mas não tem coragem de acabar com a greve. Bom, sem dúvida, alguns petistas aí, aqueles mais arraigados, devem dizer que o presidente está falando por parábola, como Jesus Cristo falava. Mas o presidente deixou claro aí que os professores podem sair sem nada. Quando ele disse aí que ou tudo ou nada, quando ele fazia a mesma coisa, muitas vezes saiu sem nada. Então os professores podem ficar atenados com esse recado do presidente. E o ministro Camilo também, quando o presidente disse que há mais de um ano não se começou a fazer o que ele havia prometido na campanha. Bom, não sei como as pessoas vão aceitar a afirmação do presidente Lula. Mas o ministro Camilo Santana também falou na ocasião. Ele não se tem notícias de recursos federais para a instalação do novo camping da Universidade Federal do Ceará, prometido para a área da Praia de Iracema, depois que a Universidade Federal recebeu o arcabouço do prédio que o Estado do Ceará estava construindo para o tal aquário, além de imóveis do Denox, também ali na área da Praia de Iracema. E, por último, o terreno onde existiu o Hotel São Pedro, recentemente demolido. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou no encontro do presidente Lula com os reitores das universidades federais e dirigentes de institutos federais. Vamos ouvi-lo. Cotas foi importante, que incluiu mais de 23 mil novos estudantes oriundos de escola pública nas universidades nesse país. Isso teve um impacto já no ano passado nas nossas universidades federais. A mudança no SISU, um processo seletivo único durante todo o ano, para facilitar, inclusive, a permanência e a inclusão dos jovens nas universidades. Lançamos o FIES Social, porque nós estamos diminuindo também o número de alunos do FIES, com financiamento de 100%. E o Desenrola do FIES, que também é aprovado pelo Congresso, que beneficiou já 328 mil contratos já renegociados, que nós ampliamos o prazo até o final de agosto. Bom, também os reitores estão aqui das universidades, dos institutos federais estão aqui. Nós lançamos o PAC dos institutos federais, com ampliação, discutindo com a comunidade, uma na expansão, com 100 novos institutos federais, na perspectiva de uma estratégia do governo federal, do país avançar
na ampliação do ensino técnico para os jovens do ensino médio. O Brasil hoje tem apenas 11% das suas matrículas de ensino médio concomitantes com o ensino técnico. Nós queremos dar um salto importante, porque isso tem um efeito enorme do ponto de vista social e econômico. Então, a estratégia foi ampliar os institutos federais para ofertar o ensino técnico para os alunos e consolidar os campos já existentes. Então, um total aí de investimentos de 3,9 bilhões de reais já anunciados esse ano até 2026. Depois também a retomada do programa Mulheres 1000, com 59 mil vagas ofertadas também nesse programa. E a sanção pelo presidente da República, aprovado no Congresso Nacional, da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Depois, portanto, todos os investimentos realizados aqui do ponto de vista para os institutos federais. E hoje, estamos anunciando oficialmente os investimentos do PAC para as universidades federais. Então, essa reunião tem também o objetivo dessa oportunidade, nós anunciarmos o PAC das universidades e dos hospitais universitários, tanto do ponto de vista que foi a maior demanda dos reitores, consolidar os campos já existentes, consolidar aquilo que foi já criado anteriormente, que não tinha prédio, que não tinha restaurante universitário, que não tinha laboratório, enfim. Portanto, o novo PAC, ele prevê a grande maioria dos recursos em consolidação. São 3,7 bilhões em consolidação, discutido com os reitores, discutido, claro que teve alguns critérios para estabelecer a definição desses recursos, principalmente por instituições que tinham sido criadas, né, e que não tinham campus, que não tinham estrutura adequada para a garantia da formação, dizendo aí 5,5 bilhões de reais que investimentos nas universidades federais e hospitais universitários. O orçamento de 2022, antes do presidente Lula, das instituições federais, tanto universidades como institutos federais, foi de algo em torno de 72 bilhões, incluindo tudo, investimento, pessoal, custeio, em 2022. O orçamento desse ano já foi para 83 bilhões e 100 milhões de reais. Isso significa 11 bilhões a mais. Então, é o esforço que o governo do presidente Lula tem feito para reconhecer e valorizar as nossas instituições federais em todo o Brasil. Bom, e o deputado estadual Júlio César Costa Filho, o Julinho do Camilo, esse nome ele incluiu na urna eletrônica nas eleições municipais últimas. Ele foi candidato a prefeito de Maracanaú. Perdeu para o atual prefeito Roberto Pessoa. Lá ele se inscreveu com o nome de Julinho do Camilo. Sobre esse tema aqui, nós já até comentamos, dizendo até que ele desrespeitou o pai que ainda é vivo. O pai dele é o Júlio César Costa. Foi prefeito de Maracanaú e ainda é uma expressiva liderança do município. Pois bem, o Julinho do Camilo, principal, até bem pouco, principal opositor do prefeito Roberto Pessoa em Maracanaú, não será candidato a prefeito, como queria, e ainda vai ter que votar em Roberto Pessoa, porque assim quer o comando estadual petista. Vejam bem a que situação esse deputado se meteu, né? Primeiro, quando ele quis entrar no PT, lá em 2022, para disputar a prefeitura, ele foi rejeitado pelo diretório municipal. Mas como o governador Camilo Santana tinha interesse naquele momento, fez com que o diretório estadual o acolhesse
como petista. O diretório estadual o filiou, sob a alegação de que, em sendo deputado estadual, a filiação dele deveria ocorrer no âmbito do diretório estadual e não no municipal em Maracanaú, que o havia rejeitado. Agora, em 2024, isso foi em 2020, na eleição municipal. Eu acho que me confundi aqui, falei 2022, eleição municipal. Agora, em 2024, 4 anos depois, ele apresentou-se ao Diretório Municipal do PT, querendo ser candidato novamente a prefeito. O diretório decidiu que não queria que ele fosse candidato a prefeito e o PT não teria candidato a prefeito em Maracanaú, pois apoiaria a reeleição de Roberto Pessoa. O Julinho do Camilo recorreu da decisão do Diretório Municipal, perdeu feio. E agora vai ter que votar no Roberto Pessoa, porque assim já decidiu o comando petista cearense. Eu ainda quero crer que ele se rebelará contra essa determinação dos petistas, porque ainda penso que ele pode dar um salto e dizer, não, eu tenho uma hombridade, eu sou um parlamentar, eu respeito uma parte do eleitorado cearense e não posso ficar sujeito a isso depois da humilhação, ou da dupla humilhação. A humilhação lá do Diretório Municipal e a humilhação do Diretório Estadual, combinado com o Diretório Nacional. Se ele continuar, se ele aceitar a ordem e for votar no Roberto Pessoa, nós todos estamos autorizados a dizer que ele não é um digno representante cearense. Com esta afirmação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.